No vídeo de hoje, vou te mostrar o que é profecia, como elas foram transmitidas e evidências de profecias que se cumprem nos nossos dias. Então vamos ao primeiro ponto, o que é profecia? Profecia é a mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. O apóstolo Pedro, destacando esse detalhe na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 ou 21, ele diz que a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. É evidente que Deus ele usa o seu poder, a sua força ativa, o seu Espírito Santo, para guiar os pensamentos dos cerca de 40 homens que ele usou para escrever a sua mensagem, entre essas as profecias da Bíblia. E o que dizer de um profeta? Um profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite para outros. Então, como Deus transmitiu a mensagem profética como nós conhecemos hoje na sua palavra, a Bíblia? Então, primeiro, Deus fez isso por meio de anjos. Por exemplo, Deus usou anjos para orientar Moisés sobre a mensagem que ele teria que transmitir para Faraó do Egito, como mostra Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 4 e o versículo 10. Mas às vezes era necessário usar palavras específicas numa determinada mensagem. Como exemplo, destacado em Êxodo capítulo 34, versículo 27, onde Deus ele disse para Moisés: você deve escrever essas palavras, porque de acordo com essas palavras faço um pacto com você e com Israel. Então, quando havia necessidade de usar palavras específicas, Deus usava anjos para ditar essa mensagem, como nós vimos neste exemplo em Êxodo capítulo 34, versículo 27. Então esse foi o primeiro ponto, a primeira forma em que Deus transmite a mensagem profética. A segunda foi por meio de visões. Isaías, no capítulo 1, versículo 1, e Abacuque, no capítulo 1, versículo também 1, eles destacam que receberam a sua profecia, ou as suas profecias, por meio de visões. E os profetas, quando receberam essas visões, estavam acordados e totalmente conscientes daquilo que estava acontecendo. E algumas visões eram tão reais que as pessoas envolvidas até participavam nelas. Exemplo é quando Jesus ele sobe para o Monte das Oliveiras para orar e leva consigo André, Pedro, Tiago e João. Então, quando Jesus começa a orar, eles pegam no sono, só que depois eles, ainda cambaleando de sono, eles acordam e começam a perceber que o rosto de Jesus começa a brilhar, um brilho cintilante. Daí eles ficam totalmente acordados diante daquilo que eles passam a ver, porque eles passam a ver a glória de Deus sobre Jesus Cristo. Daí eles veem Moisés e veem Elias naquela visão, como mostra Lucas capítulo 9, versículo 28 ao versículo 36. Essa visão foi tão real para os apóstolos que estavam ali envolvidos que Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que a gente esteja aqui. Assim nós vamos armar uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E daí eles ouviram uma voz vinda do céu, que dizia: Este é meu filho amado, a quem eu aprovo. Esta, sem dúvida, é uma outra prova clara de que Deus e Jesus são pessoas distintas. Por quê?
porque a voz veio do céu, chama Jesus de filho e disse que ele era o aprovado por ele. Embora não estejamos falando desse assunto, mas é prova clara de que Jesus Cristo nunca foi o Deus Todo-Poderoso, mas sim o Filho de Deus. Então esta é uma segunda maneira que Deus ele transmitiu a sua mensagem profética por meio de visões. E uma terceira maneira que nós vamos considerar aqui foi por guiar os pensamentos dos cerca de 40 homens que ele usou para escrever a sua palavra, a Bíblia, entre estas a sua mensagem profética. Então Deus, ele guiou os pensamentos destes profetas para transmitir a sua mensagem. É isso que o seguinte texto quer dizer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, quando Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta frase usada pelo apóstolo Paulo, inspirada por Deus, ela também pode ser traduzida como soprado por Deus. Porque na realidade foi isso que Deus fez, soprou a sua mensagem ou ele guiou os pensamentos dos profetas para transmitir a sua mensagem. Então Deus fez isso por usar o seu Espírito Santo, ou a sua força ativa, para colocar seus pensamentos e sua vontade na mente dos seus servos, de modo que a mensagem é a mensagem de Deus. Mas os profetas, eles podiam escolher as palavras que eles iam usar. Então aqui nós vimos o que é profecia, é a mensagem que vem de Deus, que revela os pensamentos e a vontade dele. Nós vimos também o que é um profeta, aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite para outros. E nós vimos 3 campos ou 3 formas que Deus transmitiu a sua mensagem profética: por meio de anjos, por meio de visões e por guiar os pensamentos dos profetas por meio do seu Espírito Santo. Agora eu quero destacar para você a segunda pergunta que nós fizemos, ou a terceira pergunta. A evidência de profecias bíblicas que se cumprem hoje? É o que eu vou te mostrar. A Bíblia, ela nos garante que nós estamos vivendo os últimos dias do atual sistema de coisas, ou no fim deste mundo que nós vivemos. O apóstolo Paulo destaca isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Então, o apóstolo Paulo, nesta profecia, ele passa a destacar que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Os dias seriam difíceis de suportar. Mas o que pode ser destacado que descreve esses dias difíceis, como o apóstolo Paulo menciona? Falando sobre essa questão, Jesus Cristo, ele disse que nós iríamos ouvir falar de guerras, notícias de guerras. Ele disse para que não ficássemos apavorados, porque estas coisas teriam de acontecer, mas ele nos acalma dizendo que ainda não é o fim. E aí ele continua dizendo, versículo 7 de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. No 7 ele diz: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá falta de alimentos, terremotos num lugar após outro. Esses acontecimentos não precisa dar explicação, é o que nós estamos observando nos nossos dias. Há muitos relatos de guerras, há muita fome, terremotos, doenças acontecendo. Não se precisa se delongar sobre esses assuntos.
Mas algo que o apóstolo Paulo destaca, em que merece ser pontuado nos dias em que nós vivemos, em que a Bíblia ela nos situa exatamente onde nós os encontramos na corrente do tempo, vale a pena fazer alguns comentários. Aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 5, já li um que fala nos últimos dias, que seriam dias críticos, difíceis de suportar. Paulo ele passa a destacar as características comuns das pessoas que nós iríamos conviver e presenciar nos dias que nós estamos vivendo. Na leitura que eu vou fazer, pense nas pessoas à sua volta, pense nas pessoas no local do seu trabalho, pense nas pessoas com quem você convive no dia a dia. O apóstolo Paulo disse: os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordo, serão caluniadores sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Nós lemos aqui versículo 1 até o versículo 4. Note que Paulo destaca aqui coisas como o egoísmo. O homem amaria o dinheiro, amaria a si mesmo, amaria os prazeres, mas não ama a Deus. O apóstolo também destaca que os homens na nossa época eles seriam arrogantes, seriam presunçosos, seriam blasfemadores, os filhos seriam desobedientes aos pais, seriam ingratos, seriam desleais, seriam teimosos, enfunados de orgulhos, caluniadores, sem autodomínio. Todas essas características que Paulo destacou, não precisa se fazer comentário, basta olhar à nossa volta para ver a atitude geral da maioria das pessoas à nossa volta. Mas o pior é o que o apóstolo Paulo destaca no versículo 5. Ele diz: e manterão a aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. E aí ele aconselha: desses, afaste-se. Essas pessoas, elas teriam uma aparência de devoção a Deus. Elas são egoístas, elas amam os prazeres, elas amam o dinheiro, elas são orgulhosas, são desobedientes aos pais, são ingratas, são desleais. No entanto, ele ainda destaca que elas teriam uma aparência de devoção, mas rejeita o poder dessa devoção. Em outras palavras, essa devoção não significa nada na vida dessas pessoas. A atitude geral delas mostra que elas não levam Deus em conta nas suas vidas, nas suas decisões, nos tratos com outros humanos. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos nos atuais dias, que a Bíblia chamou de críticos e difíceis de suportar. Visto que vivemos nos últimos dias, pergunto: o que nós precisamos fazer para sobreviver a esses dias? Se você gostou das informações, deixa aí nos comentários, nós consideraremos num outro vídeo o que nós podemos fazer para sobreviver ao fim desses últimos dias.